Senhoras e senhores, presente no local da cerimônia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do ministro da Defesa, general de Exército, Fernando Azevedo e Silva, da senhora Adelaide Chaves Azevedo e Silva, madrinha do submarino Humaitá, dos ministros de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, astronauta Marcos Pontes, chefe da Secretaria de Governo, general de Exército Luiz Eduardo Ramos, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general de Exército Augusto Heleno, do comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, do comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, do secretário-geral do Ministério da Defesa, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, do comandante de operações navais, almirante de esquadra Alípio Jorge Rodrigues da Silva, da senhora Mara Tereza, do diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, do secretário especial de Assuntos Estratégicos, almirante de esquadra Flávio Augusto Viana Rocha, do diretor de Desenvolvimento Internacional da DGA, general Thierry Carlier, do presidente da Itaguaí Construções Navais, André Portali. Destacam-se as presenças do embaixador dos Estados Unidos da América no Brasil, Todd Chapman, do ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, de parlamentares, membros do almirantado, do comandante militar do leste e representante do Exército Brasileiro, na cerimônia, general de Exército José Eduardo Pereira e demais autoridades civis e militares, brasileiras e estrangeiras. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Complexo Naval de Itaguaí. Bem-vindos à cerimônia que vai celebrar o Dia do Marinheiro, a integração das seções do submarino Toneleiro, o lançamento ao mar do submarino Humaitá e os avanços do ProSub, Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil.
O ProSub, programa de Estado lançado em 2008 para aumentar a capacidade da Marinha do Brasil de defender os soberanos interesses do país, entre eles a proteção da Amazônia Azul, tem muitas realizações a serem compartilhadas com a sociedade brasileira. E boa parte das conquistas do ProSub, como veremos em seguida, está ao alcance dos nossos olhos, aqui no Complexo Naval de Itaguaí. A imagem aérea mostra na plataforma do elevador de navios do complexo o submarino Humaitá, o segundo do ProSub, que vai ser batizado e lançado ao mar durante esta cerimônia. No cais 12 da base de submarinos da Ilha da Madeira, vemos o submarino Riachuelo, o primeiro do ProSub, lançado ao mar em 2018 e atualmente passando pelos últimos testes antes da entrega ao setor operativo da Marinha. No pátio do estaleiro, vemos o submarino Toneleiro, terceiro do ProSub, que terá o processo de integração de suas seções, concluído também nesta manhã. Também durante o evento, vamos saber como está a construção do submarino Angostura, o quarto do programa, e o desenvolvimento do Álvaro Alberto, que será o primeiro submarino convencional brasileiro com propulsão nuclear. A Marinha do Brasil registra com orgulho a presença, aqui na base de submarinos da Ilha da Madeira, do submarino nuclear USS Vermont, da Marinha dos Estados Unidos. Também estão fundeados na área da base, abrilhantando este momento histórico, o navio Doca Multipropósito Bahia, o navio de socorro Guilhobel, a corveta Barroso e o submarino Tupi, da Marinha do Brasil. Este evento está sendo transmitido pelo canal oficial da Marinha no YouTube, pela TV Brasil e pela internet, podendo ser livremente acessado através do endereço que está aparecendo na tela. Registra-se que estão em absoluto vigor todos os protocolos de proteção sanitária prescritos pelas autoridades de saúde na prevenção contra o novo coronavírus. Neste momento, pede-se a todos os presentes, para em posição respeitosa, entoarem o hino nacional brasileiro. Vira noite
transferência de tecnologia e índice crescente e contínuo de nacionalização dos produtos, sistemas e equipamentos. Esta tem sido a marca registrada dos 12 anos de implementação do ProSub aqui no Complexo Naval de Itaguaí, o mais moderno do Hemisfério Sul, especializado em projetos de defesa. O vídeo que veremos agora mostra alguns dos impactos sociais e econômicos do ProSub e o papel da ICN neste grande programa de defesa do Brasil. Somos forjados pela força das águas. As ondas nos trazem a energia necessária para transformar milhares de toneladas de aço em modernos submarinos. A biodiversidade dos oceanos alimenta nossa criatividade e nos impulsiona a criar meios navais de defesa para proteger as riquezas do Brasil. A Itaguaí Construções Navais é a materialização do espírito e da garra do povo brasileiro. Das históricas vitórias obtidas nas batalhas navais, na capacidade de se reinventar e se adaptar para vencer os desafios. Nascemos destinados a atingir grandes conquistas. Fomos aprendizes, aprendemos. Fomos desafiados, vencemos. Evoluímos e estamos preparados para navegar por novos caminhos na indústria naval. Somos mais que construtores de submarinos. Somos o futuro da indústria naval brasileira. A construção do primeiro submarino com propulsão nuclear do Hemisfério Sul irá abrir muitos caminhos para o desenvolvimento da nação. E estamos prontos, não fugimos à luta. Somos corajosos, arrojados, inovadores. Queremos ser desafiados, testados, provocados. E podemos mais. Temos as competências necessárias para fabricar modernos navios de superfície, realizar manutenções e modernizações navais e navegar com a Marinha em seus desafios para a proteção e a garantia da soberania do mar brasileiro. A Amazônia Azul. Somos tecnologia, desafio e inovação. Somos Brasil. Somos a Itaguaí Construções Navais. Daqui a pouco, vamos acompanhar ao vivo as cerimônias de integração das seções do submarino Toneleiro e o batismo do submarino Humaitá. Antes, vamos ouvir as palavras do presidente da Itaguaí Construções Navais, André Portali. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, Excelentíssimo Senhor Governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em nome do qual saúdo as demais autoridades políticas. Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa, Geral do Exército, Fernando Azevedo e Silva. E também a sua senhora Adelaide Azevedo, madrinha do submarino Humaitá. Excelentíssimos senhores ministros de Estado, excelentíssimo senhor comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior. Excelentíssimo senhor comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Berruedes. Excelentíssimo Senhor Diretor-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, em nome do qual saúdo as demais autoridades militares presentes. Excelentíssimo Senhor General Thierry Carlier, Diretor internacional da Delegação Geral pour l'Armement, em nome do qual saúdo as demais autoridades francesas. Ilustríssimos senhores parlamentares, membros do Almirantado e demais autoridades civis e militares, brasileiras e estrangeiras. Ilustríssimos senhores representantes das empresas e entidades
parceiras do programa ProSub, senhoras e senhores, aqui presentes na plateia, o que seguem essa cerimônia nas redes sociais, saudações e benções a todos vós neste dia tão particular. Como presidente da Itaguaí Construção Navais, a ICN, é uma honra e um louvor de acolhê-los aqui no Centro de Tecnologia Naval de Defesa Brasileira, no Complexo Naval de Itaguaí. 140 mil metros quadrados de meios industriais e tecnológicos, operados por mais de 3.000 pessoas, plenamente qualificadas, altamente treinadas, para celebrar este evento de hoje. O evento de hoje, na verdade, ele marca o avanço da construção da soberania brasileira no setor de defesa, no setor naval de defesa, com ambos o lançamento do segundo submarino convencional brasileiro, o Humaitá, e a integração final do terceiro, o Toneleiro, enquanto o irmão mais velho deles, o primeiro, o Riachuelo, está ali no cais, operando o seu programa das provas do mar. O melhor da tecnologia francesa aqui passou a virar hoje tecnologia brasileira. E além disso, temos mesmo 5 submarinos no Complexo Naval de Itaguaí hoje. Na verdade, é muito emocionante. A primeira palavra que me vem hoje, do fundo do coração, é uma palavra de gratidão e de admiração. E parabéns. Parabéns à minha equipe da ICN, parabéns à minha querida força de trabalho da ICN, tão mobilizada. Parabéns aos industriais parceiros do programa ProSub, brasileiros e franceses, especialmente a Nuclep, a Odebrecht, a Naval Group. Parabéns, sobretudo, à Marinha do Brasil, às equipas da Marinha do Brasil, em que cada momento estão ao nosso lado, combatendo conosco para alcançar nossas metas. Também parabéns à Marine française e à Délégation Générale pour l'Armement française, que estão permanentemente nos apoiando nesse grande programa. Na verdade, parabéns a todos nós, parabéns ao Brasil, parabéns ao povo brasileiro, pois nada teria sido possível aqui hoje sem a grande criatividade e a grande motivação, a grande capacidade deste maravilhoso povo brasileiro. Na verdade, apesar de todas as dificuldades deste ano, missão cumprida. Bom, senhor presidente da República, senhor ministro, senhor almirante comandante da Marinha, é um francês, hoje carioca, na verdade, se me permitam. É um francês que lhes testemunha neste dia a sua fé, a minha fé em nosso futuro brasileiro. Em breve, a força de submarino vai ter disponível uma capacidade operacional muito poderosa. Em breve, o submarino a propulsão nuclear, o Álvaro Alberto, ele vai entrar em fabricação, já com a primeira secção de qualificação do seu casco resistente. Esse submarino vai consolidar ainda mais o lugar do Brasil no meio das nações. E isso que celebramos hoje. Mas, porque para dar perenidade a esses sucessos, existe uma condição. Para manter essa soberania brasileira aqui no Complexo Naval de Itaguaí, com a ICN, precisa o Brasil desenvolver uma política industrial de defesa, o que significa sustentar a atividade dos parceiros industriais chaves. Concretamente, para nós, precisa desenvolver aqui no Complexo Naval de Itaguaí novas atividades, além da construção dos submarinos.
A ICN está pronta e mobilizada para abrir novas linhas de produtos e serviços. Primeiramente, a manutenção desses submarinos. E espero contribuir à manutenção dos demais navios da frota brasileira, em parceria com o meu grande parceiro, o Arsenal da Marinha, também com o MGPROM e com a Amazul. Segundamente, a construção de navios de superfície, de menor porte, no mínimo, como, por exemplo, o navio polar, os navios hidrográficos, por os quais estamos competindo atualmente, e também, na verdade, os demais navios do portfólio da Marinha. Estamos prontos para abrir aqui uma linha de construção de navios de superfície que vai sustentar a manutenção de toda essa competência e permitir, ao longo do tempo, continuar a construir submarinos também. Ademais, essas novas linhas de produtos e de serviços poderão ser fortalecidas no âmbito da parceria estratégica de defesa entre o Brasil e a França, entre as marinhas brasileira e francesa. Bom. Desculpe, estou me perdendo nos papéis. Senhor Presidente da República, senhor ministros, senhor almirante comandante da Marinha, formulo votos e confio plenamente em sua vontade em preservar as conquistas, com a graça de Deus, e em garantir a perenidade da soberania tecnológica de defesa brasileira naval aqui presente, à frente dos seus olhos. Estamos orgulhosos de participar desta história, para a qual damos cada dia sempre o nosso melhor. Estamos a serviço. Viva o Brasil! Viva a Marinha do Brasil! Viva a França! E viva a ICN! Muito obrigado. A partir deste momento, este evento passa a ser acompanhado ao vivo em todos os distritos navais do país, que comemoram o Dia do Marinheiro em cerimônias locais. A ICN também providenciou para que a transmissão seja assistida com tradução simultânea em diferentes unidades do Naval Group na França. Senhoras e senhores, com a palavra, o comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior. Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo senhor governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Bonfim de Castro e Silva, senhor ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, em nome de quem saúdo os senhores ministros aqui presentes, senhora Adelaide Chaves Azevedo e Silva, querida e estimada madrinha do submarino Humaitá, senhor comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, senhor secretário-geral do Ministério da Defesa, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, senhor ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, senhor comandante de operações navais, almirante de esquadra Alipo Jorge Rodrigues, senhor comandante militar do leste, general de exército, José Eduardo Pereira, neste ato representando o senhor comandante do exército, general de exército Edson Leal Pujol, excelentíssimos senhores embaixadores, embaixador Luiz Serra do Brasil na França, embaixador Todd Chapman dos Estados Unidos da América no Brasil, integrantes dos corpos diplomáticos do Brasil e das Nações Amigas, demais autoridades civis e militares nacionais e estrangeiras, senhores e senhoras, inicio minhas palavras
saudando aqueles que nesse momento, nos distritos navais, e também aqueles que estão nos acompanhando virtualmente, pelos canais da Marinha na internet, acompanhando-nos em Rio Grande, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Natal, Belém e Manaus, assim como unidades da França, da Naval Group na França e em outros países. Sejam todos bem-vindos a bordo. Sou marinheiro e outra coisa não quero ser. Essas são palavras do nosso patrono, o almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, as quais traduzem a essência da Marinha do Brasil. O exemplo da honra, por exclusivamente servir a pátria, e de abnegação do insigne chefe naval, são características indeléveis de brasileiros e brasileiras, que para proteger as nossas riquezas e cuidar da nossa gente, trabalham em um ambiente ao mesmo tempo desafiador e essencial para a nossa sobrevivência e prosperidade, o mar e as águas interiores. A relação do Brasil com os espaços marítimos e fluviais é histórica. O país foi descoberto pelo mar. Disputas pelo território no período colonial forjaram as bases da nossa hegemonia naval na costa marítima. A expansão para o oeste ocorreu pelas águas fluviais. Na independência, os movimentos contrários à emancipação foram debelados com vitórias em nossas águas, garantindo dessa forma a nossa integridade territorial. Nesse contexto foi revelada a bravura de Tamandaré. Nascido em 13 de dezembro de 1807, na cidade de Rio Grande, aos 15 anos, ingressou como voluntário da Armada para lutar na Guerra de Independência. Como oficial, atuou na Guerra Cisplatina e na pacificação de conflitos internos. Como comandante em chefe das Forças Navais da Guerra da Tríplice Aliança, de 1864 até 1866, conduziu a esquadra a vitórias decisivas. Excepcional marinheiro, elevado a conselheiro de guerra e ao título de Marquês de Tamandaré, deixou, após 66 anos de serviço ao país, um legado de valores morais e, sobretudo, de comprometimento com o Brasil. Com essa visão, rendemos uma justa homenagem ao almirante Joaquim Marques Lisboa, a história de um dos heróis da pátria. 213 anos após o nascimento de Tamandaré e 198 anos de nossa independência, os países avançam as suas conquistas novamente para o mar. Em um fenômeno conhecido como a territorialização dos oceanos, a ocupação de espaços oceânicos mediante subterfúgios da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. O Brasil possui um grande patrimônio, a nossa Amazônia Azul, constituída por uma área marítima de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, demarcada pelos bandeirantes da longitude salgadas, e por cerca de 60 mil quilômetros de hidrovias, por onde passa a quase totalidade do nosso comércio exterior, quase a totalidade das nossas comunicações, rica em recursos naturais e biodiversidade, estando assentadas mais de 90% das nossas reservas de petróleo e gás natural, fontes alternativas de energia e potencial pesqueiro. Um tesouro que pertence aos brasileiros, por isso deve ser estudado, preservado e protegido. Em 2020, cumprindo o contido na Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa, a Marinha do Brasil aprimorou o seu plano estratégico, o PEM 2040, documento de alto nível, estruturado a partir da análise do ambiente operacional e da identificação de ameaças, que estabelece os programas estratégicos com o propósito de prover o Brasil com uma força naval moderna e de dimensão compatível com a estatura política e estratégica do país, capaz de contribuir para a defesa da pátria e salvaguarda dos interesses nacionais no mar e águas interiores, em sintonia com os anseios da sociedade. No PEM 2040 está o Programa de Desenvolvimento Submarinos, o PROSUB, Programa de Estado, que consiste em uma parceria firmada entre o Brasil e a França no ano de 2008. Seu objetivo principal é o projeto e a obtenção por construção no Brasil do submarino convencional com propulsão nuclear, a construção de 4 submarinos dieselétricos, a instalação de um complexo naval
compreendido por estaleiro de construção, por estaleiro de manutenção e pela base de submarinos da Ilha da Madeira, essa última ativada em julho de 2020. Neste ato, como mencionado, é importante destacar a presença de representantes de parceria importantes nessa vitoriosa singladura. General Jean-Marc Thierry Carlier, diretor de Desenvolvimento Internacional da Direção-Geral de Armamento da França, Almirante Gilles Bondevie, representando o Almirante Pierre Bandier, comandante da Marinha Nacional da França, e o senhor Pierre-Éric Pomelet, diretor-presidente do Naval Group. Essa parceria estratégica vem apresentando excelentes resultados e estou certo que muito mais está por vir. Também destaco a presença pela primeira vez na base de submarinos da Ilha da Madeira de um submarino com propulsão nuclear, o USS Vermont, submarino de ataque da Marinha dos Estados Unidos da América, que realizou nos últimos dias exercício operativo no mar com o nosso submarino Tupi. Compartilhar o cais com os nossos meios e prestigiar essa cerimônia demonstra a parceria histórica, desde sempre une nossas marinhas. Assim, agradeço o apoio e a presença do embaixador Todd Chapman, do almirante Daryl Cald, comandante da Força Submarinos do Atlântico Sul, dos Estados Unidos da América, e do capitão de fragata Charles Phillips, comandante do USS Vermont e sua tripulação. O ano de 2020, estamos em Mar Grosso. No entanto, como sempre, as tarefas da Marinha continuam a ser cumpridas. Ajustamos nossas velas e seguimos a todo pano. Os marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis permanecem serenos, firmes e perseverantes, e sobretudo engajados em pleno apoio à nossa sociedade, produzindo equipamentos, insumos, contaminando locais de grande circulação de pessoas em todo o território nacional, e ombreados aos demais irmãos de armas e agências federais, estaduais e municipais, participamos da Operação Conjunta Covid-19, comandada pelo Ministério da Defesa. Na data 3 de dezembro, que celebramos o Dia do Marinheiro, em importantes etapas vencidas no programa de submarinos, estamos com a presença virtual de autoridades marinheiros, fuzileiros navais, servidores civis e dos nossos veteranos, integrantes da Sociedade Amigos do Marinheiro, da Academia Brasileira de Ciências, no que aqui eu aproveito para saudar o seu presidente, Luiz Davidovich. Então, aproveitamos para também convidar um ilustre chefe naval para participar da cerimônia. O almirante Caram, ex-ministro da Marinha, usando uma expressão naval, senhor presidente. Geral de comando, manobra com o almirante Caram. Inicialmente, devo agradecer ao nosso digno comandante, almirante de esquadra Ilcos Barbosa Júnior, pelo gentil convite que me endereçou para participar desta cerimônia. Muito embora as restrições impostas pelos protocolos oficiais, visando minimizar os efeitos da pandemia que nos vem afetando há cerca de 9 meses, o dia de hoje prossegue, assim mesmo, com as restrições impostas, revertindo-se de grande importância para a nossa Marinha. E nesta oportunidade, com uma feliz iniciativa, ressaltando o avanço do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, com a progressiva chegada desses meios mais modernos. Assim é que vislumbramos o submarino Riachuelo, prosseguindo na realização de suas provas de mar, para posterior incorporação definitiva à nossa esquadra. Por outro lado, preferencialmente, hoje é lançado o Maitá, o segundo submarino da série SBR, bem como a interação das seções do submarino toneleiro nas magníficas instalações do Complexo Naval de Itaguaí. É, portanto, também um momento especial para a Força de Submarinos, visualizando os novos meios que certamente terão maior capacidade no desempenho de suas importantes tarefas. Hoje também é a data que a nossa Marinha reverencia o seu patrono, o almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, que sem dúvida alguma nos legou exemplos de bravura,
competência, abnegação, transmitindo também o orgulho de ser marinheiro. Servir a Marinha significa, acima de tudo, servir aos interesses da pátria. Afirmativa que se valoriza ainda mais com o vibrante juramento pronunciado quando da incorporação diante da nossa bandeira. O orgulho de engajar na Marinha significa, sem dúvida alguma, orgulhar-se de uma instituição que jamais faltou ao seu chamamento. Fosse para consolidar a nossa independência, fosse para participar da Guerra da Tríplice Aliança, bem como na Primeira Grande Guerra, atuando nas águas a noroeste do continente africano. E ainda, na Segunda Guerra Mundial, na campanha que desenvolveu no Atlântico Sul. É oportuno também ressaltar o apoio que nos dias de hoje os distritos navais vêm dispensando às populações carentes em suas áreas, para combater ou minimizar os efeitos da atual crise consequente da pandemia que ainda nos atinge. As tarefas que normalmente devem ser cumpridas pela Marinha, com maior ênfase à proteção das riquezas no mar de nossos interesses, deveriam provocar na população brasileira, notadamente nos poderes maiores da República, a tão necessária conscientização marítima, que poderia trazer como consequência um apoio mais eficaz, com maiores recursos para essa Força Armada. Mas aguardamos com esperança que esta necessidade se concretize ao longo dos anos. Com o avanço da tecnologia, os nossos meios navais, flutuantes, aéreos e de fuzileiros, tornam-se cada vez mais sofisticados. E dessa forma, seus tripulantes devem ter uma sólida formação profissional. Assim sendo, aqueles que atualmente servem a Marinha devem preparar-se para conduzi-la com a maior eficácia possível, executando suas tarefas a todo pano. Com esta voga, chegarão lá. Salve o dia 13 de dezembro. Salve o dia do marinheiro. Viva a Marinha! Senhor presidente, mediante a sua condução como nosso maior e mais importante timoneiro, e sob a coordenação e comando também do nosso ministro da Defesa, reafirmo que passos firmes vêm sendo dados e importantes resultados foram alcançados no âmbito da Marinha. Mas é importante, senhor presidente, nesse momento, tripulação da Marinha do Brasil. Especiais agradecimentos à senhora Adelaide Chaves Azevedo e Silva, esposa do ministro da Defesa, por aceitar a distinção de ser a madrinha do submarino Maitá. A cerimônia de batismo consiste em uma das mais belas tradições navais, ao indicar para os guerreiros do mar a bênção divina para a defesa dos interesses nacionais. Após o batismo, o Maitá iniciará o comissionamento de sistemas e provas de porto e de mar. Ainda teremos a união de seções do casco existente do toneleiro, importante etapa no processo de construção. O submarino Riachuelo prossegue com a realização das provas de aceitação no mar e preparação para avaliação operacional. Transmitir em palavras as conquistas desse programa é uma tarefa difícil. Para facilitar a navegação, os convido para embarcar no submarino Riachuelo e verificar no mar como ocorrem os preparativos para a sua chegada na esquadra, prevista para o próximo ano, com plena capacidade de combate. Submarino Riachuelo, a ordem. O submarino Riachuelo encontra-se na fase de teste de imersão dinâmica, que avalia não apenas sua capacidade de submergir, mas também a de navegar submerso.
com todos os sistemas em perfeito funcionamento. Antes, o Riachuelo passou com êxito por uma fase de testes de motor na chamada linha de eixo e dos lemes, além de avaliações de fundeio e de ecobatímetro. O primeiro submarino da classe Riachuelo foi lançado ao mar em dezembro de 2018, no evento que também inaugurou o moderno elevador de navios do estaleiro de construção. Desde então, foram dezenas de testes, incluindo o da imersão estática, que comprovou as ótimas condições de estabilidade do submarino no mar. Ao mesmo tempo, a tripulação do Riachuelo passou por um rigoroso processo de treinamento no complexo de simuladores de última geração, que funciona neste prédio, construído junto à base de submarinos da Ilha da Madeira. Assim que for entregue ao setor operativo da Marinha do Brasil, o Riachuelo estará entre os mais modernos e mais bem equipados submarinos de propulsão diesel-elétrica em ação em todo o mundo. Como uma prestação de contas, senhor presidente, em janeiro de 2020, inauguramos as instalações da nova Estação Antártica Comandante Ferraz, ampliando a presença da ciência do Brasil no continente antártico. Também neste ano, foi assinado o contrato de construção das fragatas classe Tamandaré, meta do Programa Estratégico de Construção do Núcleo Poder Naval. Um marco importante que resultará na construção inicialmente de 4 navios em território nacional, com elevada densidade tecnológica. A Força Naval manteve a preocupação com a preservação do meio ambiente. Nas águas interiores, estamos presentes nas operações na Amazônia e no Pantanal, em coordenação com o Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, com outros órgãos, estamos contribuindo para a preservação dos nossos biomas e para o combate aos crimes ambientais. No mar, conduzimos a Operação Amazônia Azul Mar Limpa é Vida, com o propósito de mitigar o efeito do crime ambiental ocorrido em 2019. Por dever de justiça, também agradecemos a participação dos Invictos de Caxias e Eduardo Gomes, da Academia Brasileira de Ciência, do IBAMA, do CMBio, dos voluntários e tantos outros órgãos que uniram esforços com a Marinha. Cumprindo um compromisso assumido com a sociedade, encaminhamos às autoridades competentes para que os responsáveis possam ser devidamente penalizados os dados resultantes de um trabalho científico e pericial, realizado juntamente com diversos institutos nacionais e internacionais. Marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis, o trabalho patriótico, honesto, silencioso e árduo deve seguir sendo a rotina dos homens e mulheres do mar. O exemplo de Tamandaré, pautado na Rosa das Virtudes, deve ser fonte permanente de inspiração, de modo a continuarmos honrando o seu legado, dedicação no cumprimento do dever. A vida é feita de escolhas. Escolhemos defender uma nação, patrulhar mares, rios e lagos, incentivar a pesquisa científica e o fomento tecnológico, preservar o meio ambiente, contribuir para o desenvolvimento nacional, levar atendimento aos rincões mais distantes, salvar vidas, atuar no mar, em terra e no ar e sob as águas. Nós escolhemos ser marinheiros. Por fim, transmito o agradecimento aos homenageados com a medalha Mérito Tamandaré, cujas cerimônias de imposição estão ocorrendo nos diversos distritos navais e no exterior. Certo que continuarão conosco a bordo do nosso barco, seguindo como disseminadores das tradições da Marinha do Brasil para o fortalecimento da mentalidade marítima junto à sociedade, enfatizando a importância da Amazônia Azul para a soberania e prosperidade do nosso país. A todo pano, tudo pela pátria. Muito obrigado.
Dentro de alguns instantes, o comandante da Marinha convidará o presidente da República a acionar o dispositivo que vai deflagrar o momento simbólico da integração final das seções do submarino Toneleiro, que está posicionado aqui no pátio do estaleiro. Antes, um vídeo explica o significado dessa etapa importante da construção do terceiro submarino da nova classe Riachuelo. Assim como aconteceu com o Riachuelo e com o Maitá, foi aqui, no estaleiro de construção do Complexo Naval de Itaguaí, que as 5 seções do casco do Toneleiro foram integradas. Na seção 1, fica um compartimento que abriga o motor elétrico principal, o hélice e os lemes de navegação. Na seção 2 alfa estão os 4 motores de combustão principais, acoplados aos 4 geradores elétricos que carregam as baterias do submarino. No piso inferior da seção 2 alfa serão instalados 180 elementos de bateria. Na seção 2 Bravo ficam os compartimentos habitáveis do submarino, que incluem a câmara do comandante e os camarotes da tripulação. No piso inferior, a cozinha, os banheiros e as câmaras frigoríficas. A célula de sobrevivência também fica nesta seção. A seção 3, considerada o coração operacional do submarino, abriga os sensores principais, os painéis de comando e os sistemas de sonar, responsáveis pela navegação. Acima do compartimento de comando fica a vela, que abriga os mastros do submarino. Na seção 4, fica o compartimento das armas do submarino, com 6 tubos lançadores de torpedos, mísseis e minas marítimas. Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro vai autorizar o início simbólico da etapa final de integração das seções do submarino Toneleiro. Acompanham o presidente, o ministro da Defesa, o comandante da Marinha e o diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha. Neste momento, as últimas seções do submarino Toneleiro começam a ser integradas. No alto, um representante da tripulação do submarino Toneleiro e um representante da Força de Trabalho ICN participam da integração, celebrando a importante parceria entre a indústria de defesa nacional e a Marinha do Brasil. Para marcar este momento, o Ministério das Comunicações e os Correios lançam o selo personalizado e o carimbo comemorativo em homenagem à integração do submarino Toneleiro. O selo personalizado comemorativo é formado pela imagem do submarino mergulhando com velocidade em águas cujas cores remetem artisticamente aos tons da bandeira do Brasil. À esquerda do selo, temos a inscrição Cerimônia de Integração do Submarino Toneleiro. O diretor de administração dos Correios, General de Divisão César Aguiar de Souza,
acompanhado pelo comandante da Marinha e do representante do submarino toneleiro, capitão-tenente Victor Peckley e Silva, convidam agora o presidente da República para a obliteração, ato que coloca o novo selo oficialmente em circulação. O diretor da administração dos Correios entregará ao presidente da República, ao comandante da Marinha e ao representante do submarino toneleiro o álbum que contém a nova peça filatélica. Vamos agora atravessar o túnel do Complexo Naval de Itaguaí e saber como está a construção do 4º submarino do ProSub. A repórter Joana Martins, da TV Marinha, foi até a UFEM, Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas, e mostra como está a montagem do submarino Angostura. Bom dia! Estamos na UFEM, primeiro estágio da complexa linha de montagem dos submarinos do ProSub. A UFEM instala equipamentos e sistemas de alta tecnologia das seções cilíndricas fabricadas para os submarinos do ProSub. São 13 oficinas e mais de 4.000 equipamentos, ferramentas e acessórios à disposição de uma força de trabalho altamente especializada de centenas de pessoas. Esta é uma das seções do submarino Angostura, que está em fase de conclusão da fabricação das estruturas não resistentes e de pré-acabamento das seções. Estamos aqui com o engenheiro Cláudio Branquinho, da ICN. Cláudio, como está o cronograma de construção? Bom dia. O Angostura hoje já tem mais de 50% do avanço construtivo dele e a previsão é que até o segundo semestre de 2023 ele parta para os testes de mar. A exemplo do que ocorreu nos últimos anos com o Riachuelo, o Maitá e o Toneleiro, o Angostura terá todas as suas seções transferidas em etapas para o estaleiro de construção na área sul. Esta transferência deverá estar feita até o final do ano que vem. Voltamos à cerimônia. A repórter Joana foi ainda mais longe, mais exatamente até o município de Iperó, interior de São Paulo, a 500 quilômetros daqui de Itaguaí, para saber sobre os avanços na última e mais importante etapa do ProSub, o desenvolvimento e a construção do primeiro submarino convencional brasileiro com propulsão nuclear. Nesta reportagem, veremos como está o projeto que culminará no lançamento ao mar do submarino Álvaro Alberto. Este é o Centro Experimental Aramar, o complexo de alta tecnologia onde a Marinha colhe os frutos de seu histórico e pioneiro investimento na busca e na conquista do domínio do ciclo do combustível nuclear. É aqui no LabGene, esse gigantesco laboratório, que o reator, os turbogeradores, o motor elétrico e outros sistemas similares aos de um submarino com propulsão nuclear serão testados em terra de forma controlada. Este é o protótipo da futura planta de propulsão nuclear do submarino Álvaro Alberto. O objetivo principal aqui é validar de forma segura a operação do reator e dos diversos sistemas eletromecânicos a ele integrados, antes de sua instalação a bordo do submarino. A montagem do reator nuclear, no chamado Bloco 40, começou em outubro passado. Ao final dos testes, um reator similar a esse será montado e instalado no submarino convencional brasileiro com propulsão nuclear, desta vez no Complexo Naval de Itaguaí, onde também serão construídas as instalações e docas secas específicas para a montagem e a manutenção futura da planta de propulsão do Álvaro Alberto.
Após o início da operação, o LabGene se tornará referência e laboratório de ponta para projetos futuros de reatores nucleares que venham a ser desenvolvidos no Brasil. Vamos acompanhar agora a cerimônia de batismo do submarino Humaitá. O comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, e o comandante nomeado do submarino, o capitão de corveta Martim Bezerra de Moraes Júnior, convidam a madrinha do Humaitá, senhora Adelaide Chaves Azevedo e Silva, esposa do ministro da Defesa, para se dirigir ao local da cerimônia. Também acompanha a madrinha do submarino Humaitá, a contra-almirante engenheiro naval Luciana Mascarenhas da Costa Marrone, representando todas as mulheres da Marinha do Brasil, que neste ano celebra com orgulho os 40 anos de ingresso das mulheres na Força. A escolha do nome do submarino remete para os acontecimentos do dia 19 de fevereiro de 1868, no Rio Paraguai, quando 6 navios da Marinha do Brasil forçaram a passagem sob fogo da artilharia paraguaia da fortaleza de Humaitá, em momento decisivo da Guerra da Tríplice Aliança. A integração das seções do submarino Humaitá, última etapa antes do lançamento ao mar, que acontecerá dentro de instantes, ocorreu no dia 11 de outubro de 2019. A madrinha do Humaitá, senhora Adelaide Chaves Azevedo e Silva, acompanhada do comandante da Marinha, da contra-almirante Luciana e do comandante nomeado do submarino Humaitá, se aproxima do local de batismo. A tradição de batizar uma embarcação com a quebra de uma garrafa de champanhe no casco é geralmente atribuída aos vikings, mas existem evidências de que os babilônios, os romanos, os gregos e os egípcios já seguiam este tipo de cerimônia. Senhoras e senhores, neste momento, o submarino Humaitá será batizado pela senhora Adelaide Chaves Azevedo e Silva. Que Deus abençoe este submarino e todos os marinheiros que aqui navegarem.
Dentro de instantes, o presidente da República acionará remotamente a plataforma que descerá o Humaitá ao nível da água. Antes, um vídeo mostra as principais características do segundo submarino do ProSub. O projeto do Humaitá, como de todos os submarinos da classe Riachuelo, que estão sendo construídos no âmbito do ProSub, incorpora modernidades dos submarinos da classe Scorpene, desenvolvidos pela França, adaptadas às necessidades específicas das missões da Marinha do Brasil no mar territorial e na zona econômica exclusiva brasileira. Um pouco maior que o modelo francês, o Humaitá tem 71 metros de comprimento e pesa 1.870 toneladas. O Ship Lift, elevador que descerá o Humaitá até o nível de flutuação, tem 110 metros de comprimento e possui 34 guinchos dotados de motores elétricos. A repórter Laís Dornelas, da TV Marinha, está junto ao Ship Lift, o elevador de embarcações do estaleiro. Ela explica agora, ao vivo, como será a descida do Humaitá até a água. Bom dia, Laís. Bom dia, Indira. Bom dia a todos que acompanham esta cerimônia. Aqui do Ship Lift, eu tenho uma vista privilegiada do Humaitá. A previsão é que o submarino comece a flutuar daqui a mais ou menos 30 minutos. Após o acionamento, ele precisa descer cerca de 10 metros até a flutuação. E essa descida ocorre de forma segura através desses 34 guinchos, que começam a se mover a partir dessa cabine. Eu vou convidar vocês para vir junto comigo conhecer a cabine. Aqui na cabine de controle de elevador, os engenheiros da ICN monitoram toda a descida do submarino. Nesse painel, vou pedir para o câmera mostrar aqui o nosso painel. Esse painel mostra quantos metros o submarino já desceu, quantos ainda faltam para descer e também qual a carga presente em cada guincho. Após a cerimônia, o Humaitá passará por uma série de testes de mar e mergulho, que a sua entrega à Força de Submarinos da Marinha do Brasil. Voltamos à cerimônia. Obrigada, Laís. Neste momento, o presidente da República fará o acionamento remoto do elevador de navios que vai lançar ao mar o submarino Humaitá. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia. Buscar ou fazer a coisa certa, ser patriota, defender a democracia e a liberdade e externar a verdade não são coisas fáceis, mas nós somos persistentes. Hoje o Brasil tem um presidente cristão que respeita seus militares e deve lealdade absoluta ao seu povo. O Brasil está mudando. Nós venceremos.
prezado almirante Wilkes, comandante da nossa Marinha, de quem eu cumprimento, os oficiais generais do Brasil, da França e dos Estados Unidos. Senhor Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, ministro de Estado, Fernando Azevedo, da Defesa, Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, Luiz Ramos, da Secretaria de Governo, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Senhor Brigadeiro Bermudes, comandante da Aeronáutica, embaixadores Todd Chapman, dos Estados Unidos, e Luiz Fernando Serra, do Brasil, na França, homem ao qual conheci em viagem na Coreia do Sul. É uma satisfação vê-lo entre nós e até hoje guardo a forma como o senhor nos tratou naquela viagem, dia muito antes das eleições. Senhores e senhoras parlamentares, senhoras e senhores, sinto-me honrado e feliz por estar aqui, ao lado de pessoas que, com abnegação, contribuem para uma Marinha forte e um Brasil soberano. A Marinha, a mais antiga das forças, tem uma história que muito nos orgulha. E as comemorações deste ano ganham um destaque especial, que certamente deixará um grande legado ao nosso país. Estamos tendo a oportunidade especial de testemunhar esse feito da nossa Força Naval, que, inspirada no legado de Tamandaré, conduz o programa de submarinos ProSub, concebido com o propósito de robustecer o poder naval e de contribuir para o fortalecimento da estrutura nacional de defesa. É com motivação e orgulho que presencio, neste momento, neste moderno complexo naval de Itaguaí, o batismo e o lançamento ao mar do submarino Humaitá e a união das seções do submarino Toneleiro. Parabéns! A reconhecida excelência do que aqui foi mostrado traz a convicção do êxito dessa empreitada e revela a capacidade do nosso país em projetar, construir e operar submarinos de última geração, por meio de um programa abrangente e audacioso, que gera milhares de empregos e dinamiza nossa economia. É nesse contexto que enalteço o trabalho honrado e ininterrupto de cada um de vocês, que serve com destemor e determinação nas organizações militares da nossa Marinha. O Brasil segue convicto de que este e outros empreendimentos de grande envergadura possibilitarão um futuro grandioso ao povo brasileiro. Parabéns pelo Dia do Marinheiro, no próximo domingo. Muito obrigado pelo trabalho de cada um de vocês. O nosso Brasil acima de tudo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, antes de encerrarmos a cerimônia, assistiremos um vídeo comemorativo do Dia do Marinheiro. Ninguém decide como ou onde nasce, mas podemos escolher como mudar nosso futuro. Ninguém decide se o mar está calmo ou se está grosso, ou se a tempestade vai passar, mas podemos planejar como apoiar quem está navegando. Não escolhemos o desafio, nem o tamanho do inimigo, mas decidimos como enfrentá-lo. Nossa vida é feita de escolhas. Eu escolhi defender o mar, combater, patrulhar os mares e rios, preservar o meio ambiente. Eu escolhi pesquisar, navegar além dos limites, apoiar o crescimento econômico, impulsionar a tecnologia nacional. Eu escolhi levar esperança, salvar vidas. Nossas escolhas definem quem somos. Escolhi por garantir a soberania nacional. Atuar no mar, em terra e no ar. Eu escolhi ser marinheiro,
E outra coisa não quero ser. 13 de dezembro, Dia do Marinheiro. Marinha Forte. Brasil soberano. A Marinha do Brasil e a ICN agradecem a presença de todos nesta cerimônia de comemoração do Dia do Marinheiro e dos avanços do ProSub, o programa que está ampliando a capacidade da Marinha para cumprir com êxito sua missão de proteger as riquezas do Brasil e cuidar da nossa gente. Nos distritos navais, as comemorações do Dia do Marinheiro continuam. Senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia. Solicita-se aos convidados a permanência em seus lugares até a saída das autoridades. Muito obrigada e um bom dia a todos.